sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Desde o ano passado, voltei a ter mais contato com antigos colegas do colégio do ensino fundamental, inclusive, que era 25 anos de formados, e me lembrava de das aulas de religião, é um colégio católico, mas as aulas de religião, eu lembro de uma música que a gente cantava também na missa, que era a música da amizade, e aquela minha turma que eu tenho lembranças muito carinhosas, né? Chegou a ter muita carinho e amizade, unidade entre nós. Eu lembro que a gente cantava com um especial ânimo essa música, um pouco celebrando ali a nossa amizade mútua, né? E aquela uma música que falava: amizade é na vida uma canção, a amizade faz bater o coração, ser amigo é fazer ao amigo tudo bem, como é bom saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Até por ocasião disso tenho trocado mensagens com algum desses amigos e é muito bom de fato, né? Tenho grande carinho por eles. Mas é interessante isso daqui, né? Como é bom quando se sabe amar, como é bom saber amar alguém. Saber amar. É preciso saber amar. Todo mundo sabe amar? Bem, em certo sentido sim, né? Acho que sim, a gente ama, usa até esse verbo para coisas, para comida, né? Eu amo chocolate. Agora é claro, né, que tem vários graus de capacidade de amar, de entrega. Pega uma Madre Teresa de Calcutá, a sua capacidade de doação, de esquecimento próprio, de entrega aos outros. E às vezes pega, né, um adolescente que parece ter um coração do tamanho de uma ervilha, assim, uma coisa, um mundinho assim, né, a sua coisinha, o seu pequeno, e o egoísmo, né, que todos nós carregamos, na verdade. É preciso aprender a amar. Uma vez passei uns dias na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, um convívio de carnaval era, e me chamou a atenção lá no pátio central, mas em letras garrafais ali, um lema assim, né? Cadetes, ides comandar, aprendei a obedecer. Vocês vão mandar, para já vocês têm que aprender então a isso, obedecer. Para aprender a mandar, agora obedecer. Vocês estão aqui para se formar comandantes. Por que a gente está no mundo? O que a gente tem que aprender? Bem, num verbo seria isso, né? Amar. Essa é a nossa grande tarefa, aprender a amar. Esse é o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, nos diz Jesus. Aqui está tudo o que a gente tem que fazer, a lei e os profetas se resumem nisso, tudo que a nossa tarefa, o nosso esforço deve se dirigir para isso, para amar a Deus com tudo e ao meu próximo como a mim mesmo. Fomos criados para isso, fomos criados por amor, por um ato amoroso de Deus, e fomos criados para amar, para viver esse céu que é esse encontro com Deus, que é amor, Deus caritas est, para viver essa visão beatífica, amorosa, de entender o seu amor por nós e de alguma maneira estar preparados para corresponder, para absorver o máximo que a gente pode, né, desse amor infinito, e ao mesmo tempo devolver com gratidão e sabendo ser abençoados por esse amor, por esse olhar misericordioso. Realmente o único que realmente temos que fazer é isso. A gente pode fazer muitas coisas na vida, viajar para lá, para cá, aprender a fazer isso, fazer aquilo, ganhar uma medalha nisso e naquilo, desfrutar da arte, da culinária, mas essas coisas todas são opcionais. Uma coisa só não é opcional:
Às vezes as pessoas falam, né, tem que ter um filho, eu não vou ter filho, né? Escrever um livro e plantar uma árvore. Bem, legal, né? São 3 coisas bem boas aí, né? Mas tem mesmo? Talvez não, né? Acho que está cheio de pessoas que tiveram vidas muito felizes e plenas e não escreveram nenhum livro. Jesus não escreveu nenhum livro, por exemplo, né? Não se plantou uma árvore. Talvez sim, ele secou a figueira lá, mas enfim, essas regras, o que a gente tem que fazer? Amar a Deus e amar o próximo. Isso é o que nós temos que fazer. Fomos criados para isso. Aprender a amar. E eu queria falar hoje, trazer justamente esse tipo de amor, bem concreto, que é o da amizade. E me parece crescer na amizade, mais ou menos isso, né? Aprender a ser amigos, que é um grande tipo de amor. Há outros tipos, o amor esponsal, a fraternidade, a solidariedade, a misericórdia, mas esse é uma coisa muito concreta e algo que a gente sempre pode crescer. Irmãos, a gente tem aqueles ali, né? Agora, amigos a gente pode fazer muito mais, ou a gente pode fazer menos, a gente pode perder os nossos amigos. Tudo depende muito, né? Tem pessoas que são capazes de fazer muitos amigos, pensando nesses meus colegas de colégio, né? Você vê ali algumas pessoas muito extrovertidas, carismáticas, que fazem amigos com facilidade, que tem uma liderança, claro, cada um tem um temperamento, mas é uma habilidade que a gente pode e deve desenvolver. Saber fazer amigos, saber amar na amizade. E me parece muito oportuno a gente fazer isso nesse tempo de Páscoa. Eu vamos começar hoje uma série de meditações sobre crescer na amizade, me pediram, e eu vou me basear numa carta que escreveu o prelado do Opus Dei, datada de 1º de novembro do ano passado, de 2019, só sobre amizade. Ele sentou e escreveu uma carta mais ou menos longa, assim, a segunda mais longa dele, para as pessoas do Opus Dei que frequentam os meios de formação da obra, só para ajudar a gente a refletir sobre a amizade. E então vai ser um pouco a pauta, né, que eu vou usar para essa série. Serão 6 meditações, cada uma sobre das sessões da carta, sendo que a primeira sessão é sobre a amizade de Jesus Cristo, né, começando com o nosso Senhor. E dizia aqui, me parece bom também para a gente pensar isso nesse tempo pascal, que é o tempo que a gente lembra que Jesus está vivo, não é uma figura que passou, não é um personagem histórico, mas alguém vivo, real, próximo, que está chamado quer ter essa vida próxima a nós. Então, a partir daí a gente vai começar, né? Hoje, refletindo um pouco sobre a amizade que estamos chamados a ter com o nosso Senhor, e a partir daí aprender a ser mais amigo, né? Quando as pessoas à nossa volta, a aprender a amar. Escrevi a São José Maria numa carta em 1940, vivendo em amizade com Deus, a primeira que temos que cultivar e fomentar, saberemos conseguir muitos verdadeiros amigos. O próprio São José Maria era um homem que fazia amigos com grande facilidade, assim, tinha muitos amigos e foi muito fiel às suas amizades ao longo da sua vida. Há muitas histórias bonitas, assim, relatos bonitos de amigos seus. E ele fala isso, primeiro, amigos de Deus, é o nome de um livro seu, Amigos de Deus, né? E a partir daí, saberemos ser muito amigos das outras pessoas, ter muitos amigos. Então vamos começar por essa reflexão na amizade com o nosso Senhor, e para isso eu selecionei 3 pontos desse livro São José Maria de Caminho, que falam sobre a amizade com Jesus. Primeiro diz assim, o ponto 422, Jesus é teu amigo, o amigo, com coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como Lázaro te ama a ti. Então são pontos de meditação, esse joga ali essa verdade para fazer a gente refletir. Deus é teu amigo, o amigo, com coração de carne, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e aí os judeus viram Jesus chorando e comentaram, veja como amava, era um grande amigo de Jesus. Lázaro não era um apóstolo, discípulo sim, acho que era, né? Mas não é que seguia, ele ficava lá em Betânia, e Jesus é que ia lá e o visitava quando estava aí perto de Jerusalém, que é do lado ali, ficava na casa dele em Betânia. Era um amigo, né? E morreu e Jesus chorou. Veio lá a sua irmã Maria, irmã de Lázaro, chorando e falando da morte do seu irmão. E Jesus na hora também se comove, se vê que tinha um carinho. Jesus é teu amigo. Agora,
Isso é bom. Eu vi uma palestra uma vez, uma pessoa dizendo que não, que a gente não deve tratar Jesus como amigo, que isso é um erro, que é uma presunção. Jesus é nosso Senhor e tratá-lo como amigo é uma artificial intimidade, né? Seria presumir de uma intimidade, de uma familiaridade que não caberia no nosso trato com o nosso Senhor. E é bom que a gente pense então nisso. Será que é possível essa amizade? A primeira pergunta. É oportuna fomentar essa relação de amizade com Jesus? Para a gente começar desbastando um pouco isso, se há um obstáculo para isso ou não, né? Não seria uma presunção ser amigos de Deus? E olha, me parece que a grande resposta, ou pelo menos um começo de resposta para isso, é o próprio Evangelho, esse ponto de caminho fala de Lázaro, como a gente acabou de citar. E o prelado do Opus Dei, quando fala dessa amizade com Jesus, ele começa se remetendo ao Evangelho, às passagens do Evangelho. Começa de Lázaro, mas também já quando era jovem, né, perdido e achado no templo, seus pais, Maria e José, ali, acharam que ele estava ali na caravana, porque Jesus não ficava só ali com seus pais, né? Era uma coisa da família grande, então passava um dia lá numa casa de um tio, do outro, estava ali com os amigos, era uma grande família, era uma maneira diferente de organizar a sociedade naquela época. Então Maria e José não estavam o tempo inteiro ali com o seu filhinho, não, Jesus estava solto, brincava com a gurizada, ia para lá e para cima, e assim cresceu. Depois nas bodas de Caná, foi lá, na festa de casamento, e fez o seu primeiro milagre aí, na casa de Levi, onde cura a sua sogra, na casa de Pedro, no Levi, quando dá um banquete para os seus amigos, Simão, o fariseu, que o convida, Zaqueu, ele se convida para jantar na casa do Zaqueu naquele dia, e é a conversão do Zaqueu, a samaritana, com quem Jesus puxa aquela conversa no poço de Sicar, uma conversa maravilhosa, e que vai oferecendo para ela água viva, e depois começa a falar dos pecados dela, e pedindo que se converta, e aí ela pergunta de uma questão doutrinal, e ele responde. Tem um diálogo maravilhoso que conquista o coração daquela samaritana, com os discípulos de Emaús, que iam tristes, e ele se aproxima e começa a puxar a conversa e irradia o coração dele, e os irmãos de Betânia, né, com várias passagens que está lá, e Jesus se faz amigo das pessoas. Jesus tem relações afetivas com as pessoas, desse afeto humano, sobrenatural sem dúvida, porque além de homem, ele é Deus, mas ao mesmo tempo não é uma coisa assim etérea, angelical, digamos assim, né, desencarnada. Não, é algo muito humano, com gestos de carinho lá, o outro deu o beijo da paz e lavou os pés, e ele reclama porque o irmão fariseu não fez isso, e a mulher pecadora fez isso, e é uma falta de cortesia, e aquilo é uma demonstração de frieza, de distância de Jesus. E a gente vê João reclinando a sua cabeça com os discípulos, é maravilhosa, né? A relação de intimidade, de carinho que há entre eles, né? E diz na última ceia: já não vos chamo servos, mas amigos, vos dixi amicos, vos chamo amigos. É algo forte pensar que na amizade com Jesus, bem, sem dúvida, é que de trás disso está todo o mistério maravilhoso da encarnação, de como Deus assume a nossa natureza, como Jesus ao mesmo tempo é Deus e é homem, e isso é uma coisa maravilhosa, é plenamente homem. Escreve para lá do Opus Dei, né, Dom Fernando: Jesus Cristo, perfeito homem, viveu plenamente o valor humano da amizade. Perfeito homem, perfectus Deus, perfectus homo, assumiu tudo que há de humano, de nobre, de belo da humanidade, e a amizade com certeza está nessa lista, né? Jesus assumiu plenamente a amizade. E é pra gente, é uma realidade forte e maravilhosa para a gente agradecer muito a Deus. Se São José Maria nos propõe isso nesse ponto de caminho, é porque ele mesmo se maravilhava com essa verdade. Anotações de um retiro seu, 1932, hoje se conserva até os caderninhos ali que ele anotava. Dia primeiro dia do retiro: Deus é meu Pai, e não saio dessa consideração. Ele bebia muito se alimentava, né, da questão da filiação divina, que Deus é meu Pai, um negócio incrível. Jesus é meu amigo entranhável. Outro Mediterrâneo, para dizer, o Mediterrâneo é isso, né, uma nova América que se descobre, né, um oceano que se desvenda aos meus olhos, e uau,
ocasião para riquezas e descobertas, né? Outro Mediterrâneo. Jesus é meu amigo entranhável, que me quer, me ama com toda a divina loucura do seu coração. Jesus, meu Deus, que é homem também. Anotações dele um pouco soltas, mas interessante, né? Traduzem ali, ele está fazendo seu retiro ali, e ele está bêbado dessas realidades maravilhosas do amor de Deus, que é seu Pai, e de Deus, o Verbo que se encarna e se torna, de alguma maneira, nosso irmão, nosso amigo, né? Meu amigo entranhável, mistério do amor de Deus por nós. O Evangelho traz muitas maneiras de falar da nossa relação com o nosso Senhor, com Jesus, né? Que é uma relação, sem dúvida, única. A nossa relação com Ele não é igual à relação que estamos chamados a ter com mais ninguém. Mas que características tem essa relação? Bem, existe uma certa, assim, Jesus que vem e se põe no nosso nível, para que a gente possa nos dirigir ao Pai com Ele. Ele, que é o Filho único, nos torna também filhos. Nós somos filhos no Filho, não tem o poder de tornar. Ele quis se tornar irmão nosso, ele nasceu de mulher, de São Paulo, né? Então, a encarnação produz uma certa, entre muitas aspas, igualdade, uma certa compatibilidade entre o que Jesus é e o que nós somos. É uma identificação pelo batismo de nós com Cristo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, escreve São Paulo, né? E que nessa certa, entre aspas, igualdade, nós vamos com Ele para o Pai. O destino é o Pai. E eu me uno a Cristo para ir para o Pai, para ir para o céu. Ele vem até mim para me permitir, para ser, eu sou o caminho, né? Para ir ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, e essa igualdade que no plano biológico é a fraternidade, são os irmãos, no plano afetivo, quando há essa igualdade, é a ocasião para gerar primeiro o coleguismo, né? Os colegas de turma, são colegas porque estão num plano igual. Uma coisa é o professor, que está, né, por cima, ou até, sei lá, os alunos mais novos, a gente se sente de uma maneira um pouco inferior. A gente que está na mesma turma, então a gente está mais ou menos no mesmo patamar. Então há um coleguismo. E é lógico, a partir do coleguismo é a ocasião para resolver a amizade, né? O seu afeto cresce. É diferente, né? A relação com meu pai, ok, posso ser amigo do meu pai? Sim, mas ao mesmo tempo sempre vai ter um certo degrau, não é? Não é a mesma coisa, né? Sempre vai ter um degrau de reverência, de autoridade. É diferente eu querer corrigir um amigo de querer corrigir a minha mãe, que trocou as minhas fraldas, né? É diferente. Claro que eu posso corrigir e devo ser amigo, os pais, os seus filhos, mas é uma relação própria, especial. A nossa relação com Jesus tem algo dessa, que Ele quis estar no mesmo patamar, entre aspas, né? E é bom que a gente sinta essa proximidade, porque a nossa salvação depende disso. Esse é o caminho que Ele encontrou para a nossa salvação, que Deus inventou para nos levar para o céu. Viver essa proximidade não é ruim. Ele veio até nós, não vou me afastar dele e dizer, não posso estar perto de ti por uma pretensa humildade. Não, ele quer, Emmanuel, Deus conosco. Ele veio para estar conosco. Esses dias um guri me comentava que estava revendo um pouco a sua relação com Jesus, porque ele dizia, padre, eu andei bebendo nas últimas semanas ou meses uma espiritualidade que eu vejo que agora me causa uma certa repugnância, uma espiritualidade que sublinhava demais a majestade de Jesus, né? Jesus rei, que tem que reinar na sociedade civil também, e uma coisa meio legalista, né? Um Jesus ali meio parece com o Código de Direito Canônico, pronto a me acusar, e se a liturgia não cuidava não sei o quê, e me parecia, e acaba entrando em coisas políticas, ideológicas, dizia esse guri, né? E aquilo, pouco a pouco, que a gente está um pouco descolado do Evangelho, né? De Jesus do Evangelho, que é Jesus, sei lá, que está nos campos, está com as pessoas, que é muito simples, que é muito direto, que é muito afetivo, não é um senhor sentado num trono e aqui pedindo que lhe obedeçam. Não. Jesus próximo, o Evangelho é assim. Me dizia esse guri, e eu achei, olha, legal, né? Realmente concordo, né? Jesus é assim. E falei dessa mística francesa, Gabrielle Bossi, que tem esse livro, Ele e Eu, que ela recolhe esses seus diálogos com o Nosso Senhor, e assim, coisa muito, muito comezinha, assim, uma coisa muito simples ali, de Jesus que não está fazendo revelações sobre o que vai acontecer daqui a 100 anos, ou as guerras, é coisa muito do dia a dia, do cansaço dela, das alegrias, e Jesus é bonito assim,
promove essa relação próxima, de amizade mesmo, de carinho, que convém. Os santos tiveram isso, Santa Teresinha, o próprio São José Maria. No juízo, vai ser Jesus para ti quando tu morresse. O São Felipe Neri, lembrava hoje de manhã na missa, né, quando iam lá, lhe traziam a comunhão, e ele estava de cama, doente. Ecco-lhe meu amor, dá-me lo súbito, eis o meu amor, dá-me logo ele, né? Os santos eram assim, né, com o Nosso Senhor. Claro, sempre deu respeito à veneração, mas ao tempo com muito carinho. Né? Então, esse primeiro ponto, Jesus é teu amigo, um amigo, um coração de carne como o teu. Mas vamos passar para um segundo ponto que queria comentar. Ponto 88 de caminho. Procuras a companhia de amigos que, com a sua conversa e afeto, com o seu convívio, te tornem mais grato o desterro deste mundo, embora os amigos às vezes atraiçoem. Não me parece mal. Mas, como não frequentas cada dia com maior intensidade a companhia, a conversa com um grande amigo que nunca atraiçoa? Santa Maria diz aqui, bem, que bom, né? Fomentar, ter amizades. Agora, faz isso com Jesus também. Por que tu não faz isso com Jesus? Como tu fomenta, faz tempo que eu não vejo fulano, vamos combinar de se ver esse fim de semana, esse aqui, esses amigos, estou sempre falando com ele, todo dia praticamente. Ótimo, né? Ótimo que tu faças isso. E por que não fazes também com Jesus? Ou seja, buscar essa convivência, é a verdade que está de trás aqui dessa sugestão de caminho, né? A amizade é algo que se constrói com o tempo que se gasta junto da pessoa, com convivência, com convívio. Não é algo assim imediato, né? Que é algo vivo, é algo que está chamado a crescer, a desenvolver-se. E se os santos, como a gente dizia, chegaram a ter essa amizade muito grande, foi pelo caminho da oração, foi pelo caminho dos sacramentos, da devoção à Eucaristia, de estar junto ao Senhor, de comungar, de buscar a sua presença. Foi fomentar esse trato, né, se diz em espanhol, essa convivência, esse trato de amizade, essa conversa, essa proximidade. Bonito ver isso. Conheço muitas pessoas, acompanho muitas pessoas muito piedosas, que se aproximam da Eucaristia e faz sua oração com uma devoção, com uma piedade. E assim, para elas, Jesus não é só um personagem inspirador, um Deus distante que se reverencia, mas um homem de carne e osso, a quem eu amo, que tem uma influência vital em cada dia meu, em todas as decisões que eu tomo na minha vida. Os apóstolos tinham isso? Tinham sim, como a gente falava, né? Veneração e reverência, sobretudo depois da ressurreição, se ajoelham e adoram, né? Meu Senhor e meu Deus. Mas ao mesmo tempo, está lá João reclinando a cabeça sobre o peito do Senhor, Simão Pedro tentando corrigir Jesus quando ele fala que vai morrer na cruz. Simão Pedro, por amor, por carinho, fala, não, Senhor, isso não vai acontecer, né? Marta pedindo a Jesus que dê bronca na sua irmã, porque ela está trabalhando lá e a outra está folgada ali, não sem fazer nada, ou com um carinhoso reprovação quando Jesus se demorou para ir até Lázaro. Se tu tivesses estado aqui, minha irmã não teria morrido. Como que dizendo, por que demoraste tanto? Assim, mas com um carinho imenso. Essa familiaridade que tinham os apóstolos, os discípulos. E assim, podemos e devemos ter nós. São José Maria dizia que quando teve o primeiro centro do Opus Dei, o primeiro sacrário, ele dizia, olha, aqui tem que ser Betânia. O oratório, o sacrário tem que ser Betânia. Nesse sentido de aquela casa onde Jesus estava com seus amigos. Ele não estava um fariseu, Simão, de olho nele, medindo todas as palavras que ele dissesse para ver se ele tinha dito alguma coisa que não batia com a Bíblia. Não, Jesus estava à vontade, sabe? Quando a gente está na casa de familiar, de amigos, sei lá, né? Fica ali tranquilo, né? Não fica ali todo, né? Medindo as palavras, as atitudes. Betânia era assim para Jesus. E São José Maria falava, olha, oxalá fossem assim os nossos oratórios, as nossas capelas. Jesus rodeado de carinho, de amor. Achei bonito, né, uma revelação particular que deu origem a um filminho que tem no YouTube, né, de animação, bem mal feita assim, de computação gráfica, né, O Grande Milagre, que é uma revelação particular de uma senhora, acho que é da Guatemala, uma revelação durante a missa. Ela vê durante a missa o que está acontecendo, o invisível da missa.
E quando as pessoas voltam de comungar, Jesus permite que ela escute as orações das pessoas. E as pessoas estão pedindo, pelo meu marido, pelo emprego, não sei o quê, pela saúde do meu filho. E Jesus fala, olha, tudo bem que as pessoas peçam, mas tu, quando comungar, não deixe de dizer como tu está contente de estar comigo, como tu gosta de mim, como tu me ama. Eu estou aqui esperando por ti por amor, não só para te resolver problemas da tua vida, vem também na medida que seja possível e oportuno. Mas seja carinhosa, Jesus pede para ela, reclama da falta de carinho das pessoas na comunhão. Achei uma coisa bonita e tocante assim, né? Como que a gente tem isso daí, né? Viva essa amizade com Jesus, que é contato, que é conversa, quer dizer, eu faço uma genuflexão diante do Santíssimo, meu Senhor e meu Deus. Achei bonito, atendendo a direção espiritual no padre, ele dizia, né, quando ele na missa ele faz, né, a consagração e diz uma jaculatórias lá, e uma delas ele diz, Jesus, eu te amo. Ele fala para dentro, né, sem que se escute, só interiormente, na coisa da sua piedade sacerdotal, eucarística durante a missa. Achei uma coisa muito singela assim, mas muito bonita, né? Ter esse carinho, essa amizade, nos anima isso o Papa Francisco. A amizade com Jesus é indissolúvel, nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos dele, deixa-se encontrar por nós e está ao nosso lado para onde quer que formos, porque ele nunca quebra uma aliança. A nós pede-nos para que não abandonarmos, permanecer em mim, mas se nos afastarmos, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Permanecer em mim, fica junto de mim, não te percas pelos caminhos da vida, não queiras te perder aí. Eu estou aqui, vem para mim, vem a mim, vós que estás aflitos e fatigados, eu vos aliviarei. Jesus nos chama, é como que um imã, deveria ser para nós pelo menos esse, que atrai. Quando eu estou triste, cansado, alegre, eu vou dividir aquilo com o meu amigo, eu vou dividir aquilo com a minha mãe, não sei, né? Porque eu sei que ela vai se alegrar com as minhas coisas, ela vai se entristecer, ela vai se compadecer do meu sofrimento, e eu estou chamado a ter uma relação assim com o nosso Senhor, desse convívio, e assim é como vai crescer essa relação, esse carinho cada vez mais, como cresceu nos santos até dimensões impressionantes, né? Então, essa é a segunda ideia, o segundo ponto de caminho nos leva a essa segunda ideia: convívio, trato de amizade, conversa, contato na Eucaristia, ler o Evangelho, etc., né? Conhecer a vida de Jesus, para construir essa amizade. Uma vez, uma guria falando comigo, e está muito assim, fechada, né? Não sei se era a direção espiritual, confissão, acho que era a direção espiritual. E eu, as gurias em geral vêm e falam, né? Já atendo as gurias no confessionário, nem se vê, né? Mas ela estava ali, mas não falava as coisas, né? E uma hora eu falei, mas bem conta, e isso, como é que tá isso, como é que tá aquilo, e não, sei lá, pode confiar, não sei, né? Falei alguma coisa desse tipo assim para ela, não lembro o que, mas ela respondeu uma resposta um pouco dura, assim, ela falou, não, padre, confiança é algo que se conquista, como que dizendo, né, bem, para eu confiar em ti, tu tem que conquistar essa confiança. Eu falei, bem, né, não lembro o que respondi, mas ao mesmo tempo me senti um pouco ali com as mãos amarradas, né, eu não convivia com ela habitualmente, mas aquilo me levou a pensar, né, de fato, essa confiança na qual se constrói a amizade, ela pede também entrega, provas de carinho, de interesse pelo outro, né? O interesse tem que ser desinteressado. Parece uma contradição, mas acho que nos entendemos, né? Eu tenho que esquecer de mim mesmo para pensar no outro. Eu vou me interessar de verdade pelo outro na medida em que eu me desinteresse do que o outro pode me dar de útil, né? Não, eu estou interessado no bem dele. Isso então nos leva ao terceiro e último ponto de caminho e a última ideia da nossa meditação de hoje. Cristo morreu por ti. Tu, o que deves fazer por Cristo? Ponto curtinho, mas que fala dessa entrega mútua que deve haver numa relação de amizade. Jesus, isso tem a ver com a amizade, Jesus fala, né? Ninguém tem maior amor do que ele que dá a vida pelo seu amigo. Ele descreve a sua paixão como a entrega de um amigo pelo seu amigo. E esse amor da amizade
conhece uma espécie de ápice, um cume. Ninguém tem maior amor do que o amigo que dá vida pelo seu amigo. Se a amizade nasce às vezes do interesse comum, da conversa, da convivência, porque a gente é colega de turma e cresce, né, com a conversa, com falar, estamos falando todo dia agora no WhatsApp. Mas o que solidifica a amizade, o que consagra a amizade mesmo, é o sacrifício. É interessante perguntar para as pessoas definição de amizade. Muitas vezes as pessoas vão dizer é aquele que está do teu lado quando ninguém mais está. Que a amizade se demonstra no sacrifício, quando o outro não vai ganhar nada não é interesse dele estar junto a ti, mas mesmo assim ele vai estar. Tu não tens nada para oferecer ele de agradável, mas mesmo assim ele vai se doar porque ele realmente se preocupa contigo. Esse é um amigo de verdade, digamos assim. Não é só um colega que está junto ali tomar uma cervejinha ou contar umas piadas, né? Mas é alguém que realmente me ama. E como é que eu sei isso? Porque eu sei que ele sacrificou por mim nisso e naquilo. E a amizade se consagra no sacrifício, se cristaliza, se solidifica na entrega. E se isso vale humanamente, quanto mais na amizade com Jesus. De São João Crisóstomo, porque se a amizade entre os homens fez muitas vezes desafiar a morte, os faz muitas vezes desafiar a morte, que não fará a amizade de Cristo? Que dificuldade não fará fácil? Assim, os mártires, né, que morreram por Jesus, por não negar Jesus, seu amigo. Às vezes a gente nega muito facilmente meu amigo numa roda, quando estão falando mal dele. Os mártires são aqueles que amavam tanto o nosso Senhor que não negaram, nem para salvar a própria pele, e deram a sua vida pelo seu amor a nosso Senhor. Então, que bom que a gente pense também nisso, né? Olha, essa amizade exige sacrifício da minha parte, bem, da parte dele, exigiu a entrega da sua vida. E a amizade tem que ser algo de reciprocidade, né? Não é uma só via. Então, é bom que a gente pense também nisso, né? Vamos pensar nas amizades nossas em geral, com outras pessoas, que exigem também esse sacrifício. Mas, agora, terminar essa nossa meditação pensando se exige algum sacrifício ser realmente amigo de Jesus, como vale a pena, né? Eu tenho que estar disposto a pagar esse preço. Aquele que cumpre os mandamentos, e diz Jesus, esse me ama. Quem me ama? Aquele que cumpre os meus mandamentos, aquilo que eu digo. E às vezes pode custar, né? Viver os mandamentos que Jesus nos propõe no Evangelho. Mas esse é o caminho dessa amizade maravilhosa, né? Ele morreu por nós, nós também temos que estar dispostos a morrer de alguma maneira, a entregar-nos por Ele. Há algum tempo, minha irmã menor, mandava uma foto de um dos seus filhos com um coleguinha lá da escolinha. E é interessante, né? Acho que em geral as mães sentem um carinho natural, espontâneo pelos amigos dos seus filhos. Porque, bem, é uma coisa, sabe? Entendem que para o filho é muito importante ter amigos e por isso é algo como que transitivo, né? Se essa pessoa gosta do meu filho, eu gosto dela, né? É algo porque eu amo meu filho, eu amo também a quem ele ama, os amigos dele, né? E sem dúvida que algo assim acontece com Nossa Senhora, acontecia já ela com os discípulos, a gente vê como eles estão ao redor dela, né, no Atos dos Apóstolos. Então, imaginar, por exemplo, com João, que era mais jovem, né, o carinho que teria Nossa Senhora, ele é o único que está com ela junto na cruz, os outros todos fugiram. O grande carinho que tinha e que tem Maria pelos amigos dos seus filhos, que além disso, por esse carinho, passaram a ser também seus filhos, né? Nós somos também filhos dela, porque essa amizade nossa com Jesus nos conquistou essa filiação. Então, que bom que a gente olhe para ela com muito carinho também e peça para que ela nos ensine a crescer na amizade, começando pela amizade com o seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,